Vamos então, queridos, ficar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aleluia, o tempo de Deus. Para os irmãos que gostam de saber o tema aí de cima, para depois postar. O tempo de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Na Bíblia traz o título assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração, nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós necessitamos, Pai, da Tua força, Senhor, da fonte que é a Tua palavra, que sacia a nossa alma. Chegamos nesta fonte com fome, Senhor. Chegamos nesta fonte com sede, Senhor. Precisamos dela, Senhor Jesus. Pai, somos carentes de ouvir a Tua voz e necessitamos da direção para não errar o nosso passo, Pai, para permanecer em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar? Aleluia, Jesus. Eu trago hoje uma palavra de Deus a respeito do tempo, o tempo como nós vemos, o tempo como Deus vê, o tempo que nós gostaríamos que as coisas fossem no nosso tempo. Quem nunca, né, irmãos? Quem não? Quem não gostaria que as coisas fossem feitas no seu tempo, né? A gente sabe que quando a gente está atrasado, parece que a hora passa mais rápido, né? Os minutos, parece, se você tiver para perder uma condução, se você tiver para perder uma viagem, parece que o relógio voa. E se você estiver ansioso esperando algo chegar, parece que a hora não passa. Não é? Se você tem algo que você quer muito, é às 5 da tarde, e aí, irmãos, meu Deus, o dia parece que tem 3 dias num só, nunca que dá aquelas 5 da tarde. Aquela expectativa, aquela esperança, aquela alegria. Mas é assim. E nós vemos, irmãos, aqui Salomão dizer a respeito do tempo, palavras sábias, né, de Salomão, nos ensinando que há tempo para todas as coisas. Tem gente que fica preocupado achando que não vai dar tempo de fazer isso, não vai dar tempo de viver, né, tempo de viver algumas coisas. Dá tempo de tudo, amém? Dá tempo de tudo, irmãos. E se o Senhor nos levar e não der tempo de acontecer alguma coisa, de viver alguma coisa, Ele sabe de todas as coisas, amém? Tudo está na sua mão. Quando nós vamos ao cemitério, em algum fúnebre, em algum velório, a gente vê lá, irmãos, que não são apenas os idosos que estão, né, que Deus recolhe e estão lá. Lá tem todas as idades. Alguns viveram pouquíssimo tempo, nasceram e morreram. Outros chegaram à infância, outros chegaram à juventude,
outros chegaram à vida adulta, outros chegaram à meia-idade, e outros tiveram a bênção da vida longa, de viver muitos anos, né? De ter uma vida plena e viver uma longa data. É tudo bênção de Deus, tudo bênção do Senhor nas nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, entender que em todos os tempos que nós passamos, tudo, como diz aqui a palavra que nós acabamos de ler, tudo tem o seu propósito. Tudo tem. Deus fez tudo perfeito, amém? Você crê que Deus é perfeito? Aleluia. Então, quando Ele criou o mundo, quando Ele separou, quando Ele fez o firmamento, e ali criando dia e noite, Ele sabia que o dia teria 24 horas. Ele sabia que o dia teria 24 horas para quem teria que viver no deserto há 2000 anos atrás. Ele sabia que o dia teria 24 horas para quem morou na roça há 50 anos atrás. E ele sabia que o dia teria 24 horas para nós que vivemos nesta correria da atualidade. As mesmas 24 horas. E a Bíblia diz que, e viu Deus que era bom. Aleluia. E viu Deus que era bom. Foi assim que Ele fez. Aleluia. A gente tem mania de falar, né? De contar o tempo passando. Janeiro já se foi 20 dias, né? Hoje é 18. Mais 10 acabou janeiro. Fevereiro é desse tamanho. E o ano, ó. Jesus. Meu Deus. Por isso, irmãos, que nós precisamos, a Bíblia fala para nós remirmos bem o tempo. O que é remir? Administrar. Precisamos administrar o nosso tempo, porque está passando. Coisas que o ano passado você falou assim, o ano que vem, mas o ano que vem já está, oxi. Alguém avisa aí que já chegou o ano que vem? Já chegou o ano que vem. Você começou o que você falou que você ia começar? Já está tirando da gaveta? Já está botando em prática? Já começou? Porque o ano que vem já está aí, já está rodando, já foi 20 dias, daqui a pouco é fevereiro e março, e lá se vai. Então, irmãos, para tudo há um propósito. Deus fez tudo perfeito, viu Deus que era bom. Hoje mesmo a Gabi me mandou um vídeo de comédia, né? Dizendo que faz menção à necessidade da criança engatinhar. Quando não engatinha, depois ela pode ter problema de coordenação motora, não é? Eu, irmãos, como eu não tinha conhecimento, hoje eu aprendi isso, né? Tem muitos conhecimentos que ainda me faltam, mas isso eu aprendi. Que no desenvolvimento da criança, desde o feto, desde a barriga, tudo tem propósito. Então a Gabi, por exemplo, ela não engatinhou. Ela já começou a andar, ela andou com 10 meses, um toquinho assim, um cisco, porque era magrinha, que só tinha os ossinhos, né? Um cisquinho andando. 10 meses ela estava andando, ela não engatinhou. E eu achava o máximo. Eu achava assim uma coisa prodígio. Ela nem engatinhou, ela já andou. Ai, que beleza. Não é bom. Depois eu fui saber que não é bom. Porque neurologicamente, o processo de engatinhar traria para ela depois benefícios que depois ela teve que correr atrás do prejuízo, né? E aprender de forma mais difícil, de forma mais demorada, por não ter feito na data certa, na época certa das coisas. E nós vemos isso acontecer muito com juniores, adolescentes e jovens. É ou não é? Os pais que estão aqui, tios, avós, né? Que sabem como é, que suador que é, meu Deus do céu. Porque eles vão chegando com 9, 10, 11, pronto, aí não quer mais ser criança, né? Passou dos 11, 12, não sou mais criança,
Aí já quer ser adulto e quer ser adulto. Se soubesse como que é gostoso ser criança. Ai, se curtisse mais ser criança. Né, meninos? Olha lá, eles, verdade. Olha como que era bom andar de carrinho de rolemã, de bicicleta, né, meninos? Mas quando eu tinha 12 anos, eu não sou mais criança, eu quero ser grande. Eu quero ser igual meu tio, meu pai, meu fulano. Oh, meu Deus, como era bom. Não é? Como era bom, se a gente tivesse esse entendimento com 12, 13 anos, continuaria curtindo, irmão, se acordar, pensa bem, se acordar, se brincar, Renan, se divertir, passear, não sem um boleto para pagar, não, irmão, que isso? Vamos ter 12, 13 anos pro resto da vida. Não é? Sem uma vai para a escola. Material está comprado, uniforme está comprado, está tudo certinho. Jesus, oh meu Deus, oh meu Deus. Se a gente soubesse quanto era bom, mas eles querem atropelar, não é? Querem atropelar. Ai, porque aí já quer namorar. Ai, porque aí já quer sair. Ai, porque já quer voltar tarde. Porque eu não sou mais criança. Isso quando, né, o mundo aí fora já não vai apresentando. Eu quero beber, eu quero fumar, eu quero isso, eu quero aquilo. E já vai estragando sua vida tão novinho, tão... Como que é gostoso ser. Viver a fase certa, viver a época certa. É maravilhoso. Sabe qual é a melhor época da sua vida? Agora. Curte ela. Não fica vivendo de passado. Ou projetando futuro. Não, porque quando eu aposentar, eu vou. E se Deus te levar amanhã, você nem chegar a aposentar? Melhor fase é hoje. Ficar vivendo de passado, a gente está relembrando aqui, porque é gostoso mesmo, né, irmãos? Mas não ficar amargurando. Se eu fosse solteira de novo. Eu não tinha casado com o fulano. Eu não tinha casado com a fulana. Irmãos, casou. Casou. Se o Pedro se lamentar que se ele fosse solteiro, se eu fosse solteiro, não teria casado com ela? Irmãos, foi a melhor coisa que ele fez na vida. Foi a melhor coisa que ele fez na vida. Não é? Vai chorar agora? Não. Bem, curte agora. Curte, aproveita que está casado comigo. Tem coisa melhor na vida? Sabe, irmãos? Tem gente que fica sofrendo, vivendo de coisas lá do passado. E as decisões que você tomou que não foram lá tão boas, ficou também. Amém? Glória a Deus. Para frente. Vamos para frente que atrás vem gente. Vamos para frente. A melhor época para se viver é hoje, é agora. Aleluia. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas. Nós precisamos entender. Quando a gente lê isso aqui, tem muito crente que dá uma encostada, sabia? Há tempo para todas as coisas. Aí ele dá uma encostada, ele fala: então, quando Deus quiser, então, vai dar tempo. Precisamos entender que há um tempo, começo, meio e fim. Há um tempo determinado. Amém, querido? Uma gestação dura quanto? No máximo 9 meses. Ninguém fica 3 anos grávida. Não existe isso. Não é? Se for muito antecipado, é problema. É problema. Ou perde o bebê, ou se nasce só Jesus, né? Para ajudar ali, para conseguir aquela criança chegar ao peso ideal. Aí precisa, né, de cuidados, de tantas coisas intensivas para que ela consiga viver. Então tem um tempo que é determinado. Nem muito, nem pouco. Um tempo começar, um tempo para terminar. As coisas precisam acontecer dentro dos tempos de Deus. Então, nós não podemos encostar e falar: não, porque vai dar tempo.
tenho vontade de fazer alguma coisa para o Senhor, mas não vai dar tempo, um dia eu faço. É agora. Amém, irmãos? É agora. O tempo de você viver, o tempo de usufruir de Deus é agora. Aleluia, Jesus. Nós vivemos, irmãos, falando de tempo, nós vivemos no nosso tempo cronológico, é o Cronos, né? Nosso tempo. 24 horas, 30 dias no mês, 12 meses no ano, décadas, séculos, isso é tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é o Kairos, é eternidade. É eternidade. O nosso tempo não é comparado ao tempo de Deus, e a Bíblia traz isso muito claro. Ela diz, 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que se foi, e um dia é como 1000 anos, não é assim? O tempo de Deus não tem como medir, não dá para medir. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Dá para medir isso, irmãos? De uma eternidade a outra? Impossível medir. Não tem como medir. Então vamos entender que aqui está dizendo exatamente isso. Ó. Tem tempo de nascer e tempo de morrer. Tem tempo de semear, tempo de plantar. Tem tempo que é de chorar e tem tempo que é de sorrir. As oportunidades vêm e às vezes elas batem a porta. E se a gente ficar aí desavisado, pois não volta. Tem oportunidades que a gente vai correr atrás de outras, mas aquela não volta mais. Não é assim? Pois a gente vai ter que fazer as coisas de uma outra forma, talvez até de forma mais difícil, mais demorada. Mas tem algumas coisas que são oportunidades que Deus dá, que Deus envia. Nós precisamos estar atentos, o povo de Deus precisa estar atento. Ele não pode encostar dizendo, olha, vai dar tempo. Eu já contei aqui várias vezes, mas eu vou relembrar, porque às vezes, né, tem quem não conhece e tem quem já esqueceu. Mas tem um amiguinho do pastor, um colega do pastor, que ele está fora dos caminhos do Senhor, já tem, né? Muito tempo. Mas servia a Deus, era engajado com as coisas de Deus. Só que quando a gente aperta ele, sabe o que ele fala? Mas eu ainda vou voltar para Jesus, eu ainda vou voltar, sabe por quê? Porque quem tem promessa não morre. Quem falou? Quem falou? Morre sim. Não volta para Deus não. Não volta para Deus não. A Bíblia está cheia de casos de que o tempo, esgotou. A promessa para entrar em Canaã, é o caso mais clássico para exemplificar, era para todo aquele povo, todinho, aquela geração. A promessa era para eles, mas eles desobedeceram, eles se voltaram contra Deus, eles levantaram o bezerro de ouro, eles fizeram tantas coisas, não creram que poderiam sim entrar na terra prometida. Quando vão visitar, os 10 líderes deles voltam descrendo, falando, olha, a terra é maravilhosa, mas não é para nós, a gente não vai conseguir entrar lá. Então assim, em outras palavras, só faltou dizer, o que Deus falou, é tudo mentira, porque vai lá ver a realidade. O que aconteceu? Eles não entraram, então morreram sem promessa. Então não tem assim não, porque quem tem promessa não morre. Não volta para Jesus não, para ver se... Amém? Deus é amor, mas Deus é juízo. Aleluia, juízo. Para vocês terem uma ideia, vamos entender um pouquinho. No final, vamos para o final dos tempos. Vamos falar um pouquinho da volta de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua, mas eles não vão ser salvos. Por quê? Porque o salvo é quem crê agora. Amém, igreja do Senhor? Salvo é quem está aqui crendo agora. É quem decide por Jesus antes da vinda de Cristo. Porque depois que Jesus voltar e a igreja estiver com Ele, e Ele reinar sobre as nações,
Aqueles que não creram, aqueles que duvidaram, aqueles que zombaram, eles vão reconhecer o tanto que eles estavam errados, e eles vão chegar, vão se dobrar, vão se render, e vão dizer: eu tinha que ter crido, é isso, olha, é a mais pura verdade, Ele é o Deus, Ele é o verdadeiro, todo joelho vai fazer isso, só que nesta hora é a hora do juízo, aí não tem mais. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas receberão condenação, porque aí não importa mais. Passou o tempo da salvação, passou o tempo da graça, nós estaremos entrando no milênio, passou o tempo da graça, a graça é hoje, aceite Jesus, arrependam-se, entrem no reino de Deus, creiam no Senhor Jesus, creia, busque a presença de Deus, o amor de Deus te encontra, o amor de Deus te perdoa, o tempo da graça nós estamos vivendo, mas vai chegar o tempo do juízo, então o tempo da graça vai se esgotar, e vai chegar o tempo do juízo, e depois na hora do juízo não adianta dizer: ah, sim, eu me arrependo, agora não tem mais esta oportunidade, agora é ouvir a condenação, apartai-vos de mim. Amém? É da mesma forma que funcionam os tribunais de hoje, não é assim? Você tem que evitar errar, evitar cometer o crime, depois que cometeu o crime, que está lá diante do juiz, que foi condenado, foi provado, foi julgado, aí não adianta olhar para o juiz e falar: então, mas eu me arrependo, eu não deveria ter feito. Não, agora é o seguinte, é tanto tempo, tantos anos, tantos dias, prisão, não sei o que, é ouvir a condenação, acabou. Então nós precisamos lembrar que Deus é amor, mas Ele é juízo. Então vamos lembrar que nós precisamos buscar a Deus hoje. Lembram-se da passagem de o rico e o Lázaro? Vocês se lembram disso? O rico morreu, o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi para o abismo. E havia uma separação. E ele começou a olhar o sofrimento dele, e ele começou a ver que o Lázaro estava num lugar muito melhor, paz, conforto, e ele começou a dizer: deixe que eu passe para lá, amém? E aí qual foi a resposta de Deus? Daqui não passe para lá, de lá não passe para cá. Então quando ele viu que não tinha mais o que ser feito, que não era isso, essa era a condenação e ponto, o que ele pediu para Deus? Então me permita que eu volte à terra e que eu pregue para os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para que eles cheguem do lado de lá com Lázaro. Eu não quero para os meus amados o que eu estou sofrendo aqui, permita que eu volte para que eu pregue para eles. Qual foi a resposta de Deus? Lá tem Moisés e os profetas, que eles os escute. Como nós estamos aqui. Você já parou para pensar, esse horário, um domingo à noite, quantos púlpitos estão pregando o evangelho? Quantas vozes de Noé estão como eu agora? Aceite o Senhor Jesus. Batizem-se nas águas, venham nascer de novo, encontrem-se com Jesus, Jesus está voltando, Jesus vem buscar a igreja, aleluia, Jesus voltará, vamos viver com Cristo, vamos viver como igreja, vamos fazer a obra de Deus. Milhares e milhares e milhares de púlpitos estão anunciando o reino dos céus. Moisés e os profetas estão pregando, e a oportunidade é hoje, aleluia. Quem fica esperando um grande momento para se batizar, pode não chegar a ter. Aí vai falar: mas o ladrão da cruz morreu sem ser batizado. Mas veja, ele não teve oportunidade anterior. Naquele momento, ele entendeu e que ia tirar ele da cruz para batizar?
Não tinha como. Assim como uma pessoa, quando aceita Jesus no leito de morte, a pessoa aceita Jesus no hospital. Não há tempo. Jesus a recolhe antes de oportunidade de descer as águas do batismo. Mas Noé está aqui. Aceitem Jesus. Faça uma aliança com Cristo, faça um batismo. Agora não, acho que não. Aceite Jesus. Deixe o Senhor escrever seu nome no livro da vida. Dê o seu coração ao Senhor Jesus. Passa de novo outro batismo, e outro batismo, e outro batismo, e outro batismo. Quando chegar diante de Deus, não haverá desculpas. Deus vai dizer a mesma coisa que disse para o rico. Porque não ouviu a palavra pregada, porque não acreditou, porque não se rendeu, porque não se entregou, a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada. Então não haverá mais oportunidade, se nós perdermos as oportunidades que nos é dada. Já o eunuco fez diferente. Quando Filipe falava da palavra de Deus, ele olhou a água. E ele não diz assim, olha, vou esperar, acho que eu não estou pronto, ai, não sei, acho que isso, que aquilo. Ele olhou e falou assim, é água, né? Batismo é na água, né? Aquilo ali é água, né? Então, o que você acha, Felipe? A gente pode se batizar ali? Agora? Glória a Deus. O que me impede de batizar agora? Nada. E ele foi batizado. Louvado seja o nome do Senhor. Esta urgência de viver o agora, irmãos. A gente quer viver o agora em tantas coisas. A gente quer viver o agora em tantas coisas. Agora a gente quer ganhar dinheiro. Agora a gente quer descansar. Agora a gente quer curtir a casa. Agora a gente quer um monte de coisa para agora. Mas para as coisas de Deus, um dia talvez, quem sabe. Mas olha aqui, existe tempo para todas as coisas. Tudo existe tempo. E nós vivemos bem quando estamos bem com o nosso tempo. Porque o ansioso, irmãos, a ansiedade é uma cadeira de balanço, né? A preocupação é uma cadeira de balanço. Você movimenta e não sai do lugar. Isso é preocupação e ansiedade. Te ajuda em nada. Mas nós somos, né? Ansiosos. Mas não ajuda em nada. Não é? Às vezes a mãe, o filho sai, aí ela fica lá na sala, no sofá, acordada, até o filho chegar. Ela ficar acordada vai impedir que aconteça algo com o filho que ela não sabe nem onde está? Não vai. A gente sabe que às vezes ela está preocupada, ela não dorme. Mas essa preocupação não vai livrar ele de nada. Talvez suas orações, se ela estiver orando. Mas a preocupação apenas não vai. E nem vai fazer ele chegar mais cedo. Não vai dar uma urticária nele lá, uma coceira. Ele fala, ai, minha mãe não dorme. Ai, deixa eu ir, que é minha mãe. Ai, ela não dorme, não para de coçar. Imagina, irmãos. Ele está importando com a mãe. Nossa. A mãe que perdeu a noite de sono. A mãe que perdeu saúde. Não é? Mas não vai fazer ele chegar 10 minutos mais cedo. E não vai impedir, se caso aconteça alguma coisa, não é a sua preocupação que vai impedir que aconteça. Amém? Nós somos seres humanos e nós sabemos que isso faz parte de nós. Não estou falando isso porque eu não me preocupo, a gente se preocupa sim. Eu sou extremamente ansiosa, quero as coisas para ontem, não tenho paciência com quem é devagar. Eu preciso ficar Espírito Santo me moldando o tempo inteiro quando tem alguém devagar do meu lado. Alguém com delay, né? Verdade. Aí Deus me deu um marido que é assim, ó. A calmaria em pessoa. Mas irmãos, glória a Deus pela vida do meu marido. Eu falo isso, eu não estou diminuindo ele, eu falando mal. Não, ele é irmãos, já me livrou de tanta enrascada essa paciência dele, já me impediu de gastar o que eu não podia gastar, já me impediu de tomar decisão precipitada, já me impediu de
Só eu sei a bênção que é esse homem na minha vida. Amém? Mas eu brincava lá em casa que ele e o Davi tem delay, né? Tem delay. Porque a gente, mas é assim, cada um, e não é um melhor que o outro, irmãos. Não estou querendo dizer que eu sou melhor. Mas é que quando a gente fala assim, ó, passa o copo para mim, acabou de falar, já está do outro lado da mesa, né? Agora para eles a gente fala, passa o copo para mim, o quê? O copo. Esse é o copo, por favor. Só que o copo chega, né? E muitas vezes eu e a Gabriela, quando a gente vai pegar o copo, já derramou, já virou, já... Então, não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, amém? Mas aqui Deus juntou assim, ó, e só Ele para fazer dar certo, mas só Deus para fazer dar certo, né? Porque é assim, é 1 no 300 e um quase parando. Mas dá certo, glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, buscar no Senhor para a gente tirar essas coisas que atrapalham. Amém? Tá tudo certo se você for rápido, desde que não te atrapalhe. Quando começar a atrapalhar, começa a orar. Senhor, não posso ser ansioso assim, não posso ser afoito assim, não posso ser impulsivo assim. Não posso ser assim, porque aí eu vou acabar me comprometendo com que depois eu não vou me arrepender, depois eu vou comprar, não vou poder pagar, então está me atrapalhando, Senhor, essa minha, né, a pseudo-rapidez para as coisas, está me colocando em perigos. E quando a gente é muito devagar também, Senhor, as oportunidades estão passando, eu estou aqui ainda esperando, né? Não fui ver, não fui atrás, não mandei o currículo, não comecei o curso, não liguei para o fulano, não estava lá. Não é, irmãos? Então, quando começa a atrapalhar, é sinal que tem alguma coisa errada. Enquanto está dando certo, está tudo bem. Está tudo bem. O problema é quando dá errado. Quando dá errado, você começa a orar. Que aí tem alguma coisa fora. Porque nós precisamos remir o nosso tempo. Remir o nosso tempo. Vou usar seu caso de novo, Andréia. Falei lá em Bateia, vou falar de novo aqui. Me dê licença. Mas a Andréia com o Marcel, os irmãos conhecem, ela falou o seguinte, ela estava comentando comigo no final da campanha, né, na quarta-feira, ela falou, foi tão maravilhoso, pastora, foi uma bênção ter vindo os 12 dias, estado aqui na igreja, sem perder, sem faltar, ter feito esse propósito, foi tão bênção. E assim, às vezes a gente não vinha na terça-feira de oração, né? Na quinta, às vezes, né? Eles vêm, mas na terça-feira, não dá, porque trabalha, porque tem as coisas, e tem a escola das crianças, e tem as crianças e tal. Então, assim, não dá, né? Não dá. Que jeito? Que jeito? Aí ela fez o propósito, irmãos, não mudou nada. Continuou criança, continuou serviço, continuou janta, continuou tudo. Só que ela conseguiu fazer os 12 dias. Remir o tempo. Remir o tempo. Ela conseguiu fazer com sacrifício. Não estou dizendo que foi fácil. Não estou dizendo que, né? Não, com sacrifício. Mas ela fez. Remiu o tempo e com sacrifício. Quantas vezes a gente faz coisas mesmo cansado, mesmo irritado, mesmo sem dinheiro, a gente acaba fazendo, irmãos. Por uma coisa ou por outra, ou porque tem que suprir uma necessidade, ou porque aconteceu alguma coisa. Você vai mesmo cansado, você vai mesmo com sono, você vai mesmo sem dinheiro. Agora, quando é para Deus, a gente começa, então, mas se eu não tivesse tão cansado, mas se eu não tivesse tão apressado, se eu tivesse um pouquinho mais de condições, aí a gente começa a usar como desculpas. E o tempo de Deus para nós é agora. Aleluia. Jesus está voltando, meus irmãos. Mais um ano, 2026. Já parou para pensar? 2000 anos de Cristo já se passaram. Estamos vivendo, escatologicamente, a época da última carta. Carta de Laodiceia. O que acontece? Não tem mais carta, acabou o tempo. 7 cartas, colocando cronologicamente, né? Já acabou.
Estamos vivendo a última carta, não tem mais. E Deus trabalha por ciclos. Ele falou com Daniel sobre as 70 semanas, ele fala com seu povo. Irmãos, Deus divide o nosso tempo perfeitamente. Agora é tempo de nós prepararmos para a volta de Jesus. Prepara-te, ó igreja, prepara-te para encontrar-se com o Senhor. Amém? Prepara-te para encontrar-se com o Senhor. A melhor época para viver é agora, a melhor época para ganhar almas é agora, a melhor época para se entregar para Jesus é agora. Na sua vida pessoal, a melhor época para curtir o seu casamento é agora. Aleluia! Glória a Deus! Eu lembro quando, vou usar o caso da Pri agora, quando a Ágata nasceu, e ela falava, ai, está tão difícil, pastora. Ai, Ágata, bebê, ai, não dá tempo pro meu marido, não dá tempo para nada, a gente não tem tempo para sair, não tem tempo para se divertir, é só beber, é só mamar, é só leite, ai, eu só cheiro leite, né? E o que eu dizia? Curte essa fase, porque vai passar, é a sua fase agora, não vai ser mãe o resto da vida com um bebê novinho. Vai passar, mas curte agora, aproveita o bebê que você tem, aproveita a bebê que você tem, e vocês dois têm que aprender a curtir, ter o bebê pequeno. Agora já está uma mocinha, a Ágata, coisa mais linda. Amém, queridos? As épocas precisam ser vividas, bem vividas, não importa que fase estivermos, vamos viver bem a fase que estamos vivendo. Para quem casou agora, curte, que aqui tem um monte, né? Na meia igreja casou agora. Eu pregava meia igreja. Curte a fase agora que não tem filho. Né, casados? Fala um amém para mim. Curte a fase que não tem filho. Curte agora o começo do casamento. É um início de ajuste, de conhecimento, né? De ajustar as coisas. Mas curte, aproveita essa fase. Daqui a pouco chegam os bebês, e bebês, irmãos, eu não vou falar não, na minha vez ninguém falou, não falar não, não fala não, né, na nossa vez ninguém falou então. Curte agora, antes de chegar os bebês, né, Lígia? Curte agora, aproveita a vida de casal, viaja, passeia. Ah, não foi para lugar nenhum. Ah, não tem dinheiro para ir. Curte seu domingo. Curte o domingo. Aleluia. Curte o sábado à tarde. Mas aproveita a fase. Aproveita o momento. Quando tiver bebê, é outra vida. Quando as crianças forem para a escola, é outra fase. Quando tiver adolescente, sair e voltar tarde, é outra fase. Deus tenha misericórdia da sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Deus quer falar com você hoje. Deus quer derramar a bênção na sua vida hoje. Aleluia. Deus tem milagre para você hoje. Glória a Deus. Você está no lugar certo, na hora certa. E ainda bem que você veio para a casa do Senhor hoje. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Porque hoje eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estou na tua casa. Infelizmente, irmãos, não é para a gente se alegrar, é até de se entristecer, mas a gente olha para trás, quantos pararam, desistiram, retrocederam, desviaram-se do caminho, mas com a misericórdia do Senhor você está aqui, aleluia. Glória a Deus. A bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando chegar o ano que vem, você esteja na casa do Senhor novamente. Glória a Deus. Sempre vivendo o dia presente. A Bíblia diz assim, olha, não andeis ansiosos, né? Porque basta cada dia o seu mal. É o dia de hoje. O dia de hoje vão ter os desafios, vão ter as dificuldades. Amanhã é outro dia. Aleluia. Mesmo que você estiver passando alguma dificuldade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai chegar a alegria, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Tempo de paz na sua vida eu profetizo, em nome do Senhor Jesus.
tempo de paz, tempo de bênção, tempo de colher. Nós fizemos a campanha da colheita. Agora no final do ano, né? Nos últimos meses do ano nós fizemos a campanha da colheita. Nós vamos colher em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos colher almas para o reino de Deus, que foi semeado, foi evangelizado, foi profetizado. Vamos colher pessoas se entregando ao Senhor Jesus. Vamos colher financeiramente tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você se dedicou. Quem semeia, colhe, aleluia. E assim estamos semeando para colher mais à frente. Fica de pé em nome de Jesus.